Desde que me lembro, minha avó sempre reclamava de dores constantes nas costas. Pelo que eu sabia, era algo que ela tinha desde muito jovem, e não importava o que ela tomasse ou quantos médicos ela fosse, nenhum deles pareciam ser capazes de ajudá-la com seu problema. Lembro-me em particular de como ela sempre tinha que dormir deitada de lado, porque dizia que se dormisse de costas, sentia-se como se estivesse deitada sobre pedras, e no dia seguinte as costas doeriam o dobro do que normalmente. Quando eu tinha uns 5 ou talvez 6 anos, ela me pediu para andar nas suas costas, na esperança de acalmar um pouco seu desconforto. Porém, assim que subi, não sei como explicar, foi como se tivesse um caroço em uma parte das costas, de carne invisível ou algo parecido. Lembro que do choque caí e bati a cabeça no canto da mesa da cozinha e abri a testa. Eles tiveram que me levar ao hospital e dar 2 pontos. Isso continuou até meus 8 anos, quando meu irmão nasceu. No começo, ele se comportava como qualquer outro bebê. Eu o achava adorável e queria muito poder segurá-lo, mesmo com todos me proibindo. Bem, eles disseram que eu era muito pequeno e poderia deixá-lo cair. Eu esperava ser grande o suficiente muito em breve para poder fazer isso. Mas o máximo que consegui foi empurrá-lo no carrinho quando fomos dar um passeio no parque. Outra pessoa que não conseguiu carregá-lo foi minha avó. Não por falta de vontade ou proibição dos meus pais, como foi o meu caso. Ela tentou carregá-lo no primeiro dia em que meu irmão saiu do hospital. Porém, suas costas doíam tanto por fazer isso, ela estava prestes a soltar. Felizmente, meu pai conseguiu pegá-lo antes que isso acontecesse. Isso foi muito estranho para todos nós. Sabíamos que minha avó não aguentava carregar coisas pesadas, mas um bebê recém-nascido não tinha como pesar tanto. Com o passar dos anos, todos percebemos o que na época acreditávamos ser uma clara preferência por minha avó por parte de meu irmão, pois embora ele não conseguisse dizer nenhuma palavra, sempre apontava para ela e parecia querer dizer alguma coisa, porque ele balbuciava, como todo bebê tentando imitar a linguagem ao seu redor. Ele sempre se jogava e queria ser carregado pela minha avó. Mas como mencionei antes, ela simplesmente não conseguia sem sentir uma dor imensa por mais que ela quisesse. Ela sempre acariciava seu rosto e o abraçava para deixá-lo saber que ela o amava. Esse era o tipo de mulher que minha avó era. Ela tinha o instinto de cuidar dos outros e fazê-los se sentirem amados. A primeira palavra que meu irmão disse foi vovó. Lembro que quando ele começou a tentar formar frases completas, uma tarde enquanto eu brincava com meu irmão no chão da sala e minha avó passou, um tanto curvada devido às fortes dores nas costas. Ele disse algo que eu não conseguia entender bem. Embora meu irmão repetisse umas 5 vezes, avó, macaco mau. Embora no começo eu tenha tido dificuldades para entender, alguns minutos depois desisti e continuei brincando com os blocos de construção. Quando meu irmão completou 5 anos, eu já estava no ensino médio. Então, não tinha mais interesse em brincar com ele ou sair em geral. Só queria ficar no celular e ouvir música com fones de ouvido. Porém, ele estava ainda muito pequeno e constantemente se agarrava a mim para brincar ou fazer alguma coisa, mesmo quando era muito evidente que o que eu queria era me livrar dele. Numa ocasião, quando estávamos na casa da minha avó, vi meu irmão conversando com minha avó. Bem, para falar a verdade, ele não estava falando diretamente com ela. Minha avó estava fazendo as coisas dela e meu irmão estava conversando com ela de costas. Não me pareceu estranho quando ouvi minha avó reclamando da dor nas costas e dizer que precisava ir dormir um pouco, ao mesmo tempo em que dizia ao meu irmão que conversaria com o amigo mais tarde. Isso me pareceu um pouco estranho, mas, no meu papel de adolescente, isso não importava para mim.
Minha avó foi para o quarto dela e eu e meu irmão ficamos sozinhos na sala. Presumi que ele iria direto assistir TV, mas em vez disso, ele sentou ao meu lado e me perguntou se eu queria jogar um jogo de tabuleiro com ele. Eu disse que não, e ele ficou em silêncio por um tempo. Me perguntou o que o irmão da vovó é da gente. Eu, sem tirar os olhos do telefone, respondi que os irmãos da vovó eram nossos tios-avós. Meu irmão pensou por alguns segundos e me perguntou novamente: por que a avó carrega o tio-avô Francisco o dia todo? Você não acha que é por isso que as costas dela sempre doem? Olhei para ele muito confuso. Achei que ele estava brincando comigo, então voltei para o meu celular, mas ele me perguntou a mesma coisa de novo. Então, eu brinquei e disse a ele que não sabia, que provavelmente não tinha pernas para andar. Mas meu irmão imediatamente me disse que sim, ele só não quer andar. Comecei a pensar um pouco mais a sério quando percebi que não tínhamos nenhum tio-avô chamado Francisco. A família era muito grande, mas também muito unida, então todos se conheciam e muitas vezes faziam festas onde todos estavam presentes. Os pais da minha avó tinham 11 filhos, e naquela época só 8 estavam vivos, e nenhum deles se chamava Francisco. Eu disse a ele que provavelmente ele estava se confundindo, ou quem lhe contou provavelmente estava tentando enganá-lo, ou algo assim. Meu irmão me respondeu que ninguém havia contado para ele, que tinha visto o tio-avô Francisco nas costas da nossa avó. Tentei lembrar de algo que pudesse se parecer com o que meu irmão falava, mas era simplesmente uma loucura. Minha avó não conseguia carregar mais de 6 quilos por alguns minutos, quanto mais carregar um adulto nas costas só porque ele não queria andar. Mas meu irmão me disse que ele não era um adulto, mas sim uma criança um pouco mais velha que ele, mas mais nova que eu. Eu disse para ele parar de inventar e me deixar em paz. Depois disso, voltei para o meu telefone, novamente ignorando o que meu irmão estava tentando me dizer. Acho que demorou umas 2 ou talvez 3 horas para minha avó se levantar novamente, e assim que ela saiu do quarto, meu irmão começou a puxar a manga do meu suéter e me dizer que ali estava, que ele estava nas costas da minha avó. Me virei um tanto surpreso, mas não tinha ninguém ali. Falei para ele me deixar em paz e parar de inventar coisas, ou contaria aos meus pais que ele estava incomodando a vovó. Os olhos do meu irmão lacrimejaram. Ele parecia frustrado. Ele se levantou do sofá e me disse que ele não estava inventando nada, que ele estava ali. Eu puxei ele pelo braço para ele não continuar sujando o sofá e mandei ele calar a boca. E foi aí que minha avó percebeu que a gente estava discutindo e foi tentar parar a briga. Ela nos perguntou por que estávamos brigando e meu irmão, quase à beira das lágrimas de frustração, disse que eu não queria acreditar nele, que a criança estava nas costas da vovó. Eu imediatamente disse a ele que era porque isso era muito estúpido. Nossa avó nos contou que as crianças pequenas têm amigos imaginários e, como irmão mais velho, eu tinha que brincar junto com meu irmão. Meu irmão, longe de ficar feliz, ficou mais ofendido e gritou novamente que não era imaginário, que estava pendurado nas costas dela e que o nome dele era Francisco. Naquele momento, o rosto da minha avó mudou completamente. Ela empalideceu, como se tivessem ouvido que alguém morreu. Aí, ela olhou direto para meu irmão e disse: "De onde você tirou esse nome?" E meu irmão disse a ela que o menino havia contado a ele, e que ele também havia dito a ele que era dever da minha avó carregá-lo, e que ele não ia sair nunca de lá. Eu disse a ele novamente para calar a boca, porque isso não só parecia loucura, mas estava claramente afetando seriamente minha avó. Mas em vez disso, minha avó voltou para o quarto dela
Eu a segui para ver se ela precisava de alguma coisa, mas quando entrei, vi que ela estava se olhando no enorme espelho do quarto dela. Eu estava prestes a dizer a ela que meu irmão tinha uma imaginação muito grande e não deveríamos prestar muita atenção nisso, quando de repente ela pegou uma chave velha de cima do armário e abriu um baú pequeno e velho, que sempre esteve na cômoda onde ela guardava as roupas dela. Ela começou a procurar em uma pilha de papéis e fotos. Parecia muito desesperada para encontrar algo em específico. Quando finalmente encontrou, olhou para meu irmão e, com lágrimas nos olhos, perguntou se era o menino nas costas dela. Meu irmão só precisou olhar a foto por alguns segundos para dizer que sim, aquela era a criança. Minha avó não resistiu mais e começou a chorar sentada na cama dela. Olhei para meu irmão, chateado, e disse a ele que, por causa dele e de suas mentiras, minha avó estava chorando. Sem saber mais o que fazer, saí do quarto com meu irmão, para que minha avó não se sentisse desconfortável. Porém, depois de meia hora, decidi que o melhor era entrar e perguntar se ela estava bem ou se precisava de alguma coisa. Sem perceber, meu irmão estava atrás de mim. Eu não sabia como iniciar a conversa, então perguntei quem era o menino da foto. Minha avó já estava um pouco mais calma, ainda segurava a foto nas mãos. Assoou o nariz antes de começar a me contar o seguinte: aquele menino era seu irmão Francisco. E segundo palavras da minha avó, ele era totalmente mimado, gostava muito de machucar outras crianças e até matou 2 cachorros da família. Minha avó diz que nunca conheceu alguém tão malvado tão jovem. Ela diz que se você olhasse para ele por muito tempo, você se sentia desconfortável e que, como a irmã mais velha, era sua responsabilidade cuidar dos pequenos. Naquela época eram tempos diferentes. Os pais saíam para trabalhar o dia todo e não se importavam com o que os filhos comiam ou se estavam bem. Então minha avó teve que cuidar de todos eles. Na época do ocorrido, minha avó tinha uns 12 anos e 5 irmãos, entre eles o Francisco, que foi quem seguiu minha avó quando ele tinha 8 anos. Minha avó dizia que uma coisa que ela mais odiava era que Francisco pedia constantemente para ela carregá-lo nas costas. Minha avó não gostava disso por vários motivos. Entre eles, ele parecia gostar de machucá-la. Quando ele estava por cima, ele colocava os braços em volta do pescoço dela e se jogava para trás, com o único propósito de estrangulá-la. E a segunda foi porque o Francisco já era muito grande e pesado para poder carregar ele. Minha avó não é muito alta, então era difícil para ela fazer isso. E ela tinha medo que o Francisco pudesse machucar muito mais ela. Porém, minha avó disse que quando ela recusava, ele fazia birras terríveis que acordavam o bebê em casa. E então minha avó demorava muito para fazê-lo dormir novamente. Então, na maioria das vezes, ela acabava concordando em segurar Francisco, mesmo com o medo que isso lhe causava. Certa vez, minha avó teve que ir ao rio lavar a roupa de toda a família e, como não podia deixar os irmãos sozinhos, resolveu levá-los também. Francisco, a princípio, parecia estar se comportando bem, mas no meio do caminho, ele disse que já estava muito cansado e queria que minha avó carregasse ele. Minha avó já estava muito cansada com toda a roupa que ela carregava, então ela disse que não. Mas como era hábito de Francisco, ele caiu no chão e começou a chorar. Tanto foi assim que os outros 2 irmãos da minha avó disseram a ela que levariam as roupas para ela carregar Francisco. E assim o fizeram. Quando chegamos ao rio, minha avó se apressou a lavar as roupas, pois não queria que a noite a alcançasse naquele lugar. Seus irmãos foram nadar no rio enquanto esperavam por ela. Minha avó ficava de olho neles de vez em quando. Ela os alertava para não tentarem nadar muito fundo no rio,
porque os galhos de algumas árvores poderiam fazer com que ficassem presos e eles pudessem se afogar. De vez em quando, ela tinha que gritar para que a ouvissem. Mas fora isso, não houve grandes problemas. Minha avó conta que quando ela já tinha terminado um pouco mais da metade da roupa, Francisco chegou completamente coberto de lama e sujou quase toda a roupa novamente. Minha avó não era o tipo de irmã mais velha que batia nos irmãos. Geralmente, se eles estivessem se comportando muito mal, um grito era mais que suficiente. Porém, naquele momento, ela ficou tão furiosa com o que Francisco havia feito que ela deu um tapa nele com força e deixou Francisco em estado de choque, pois ninguém havia batido nele antes e ele nunca imaginou que sua irmã seria a primeira. Minha avó diz que ele começou a chorar, mas ficou tão chateada que não se importou. Só queria apressar-se para não voltar tão tarde. Francisco ficou na beirada do rio chorando o tempo todo, enquanto seus irmãos continuavam nadando e minha avó se apressava com as roupas. Mas por mais rápido que a noite os alcançasse, ela ainda conseguia enxergar bem, então quis continuar até terminar. Ela mandou os irmãos saírem do rio para não adoecerem. Eles obedeceram e saíram. Porém, quando todos estavam do lado de fora tentando recuperar o calor do corpo, minha avó ouviu como se alguém tivesse pulado no rio. Ela conta que na escuridão conseguiu ver que era Francisco. Tão desobediente como sempre, minha avó disse a ele que ele não sabia nadar. Mas Francisco disse a ela que não ligava. E minha avó, já bastante farta do comportamento do irmão, levantou-se e foi em sua direção para tirá-lo dali. Porém, Francisco, vendo que minha avó entrou no rio, começou a nadar no rio, na esperança de não ser pego. Ele estava rindo, dizendo que ela nunca conseguiria pegá-lo. Minha avó estava prestes a desistir e deixá-lo fazer o que quisesse, até a hora de ir embora. Porém, de um momento para outro, seu irmão não estava mais ali. Por um momento, ela pensou que ele estava pregando outra peça, ou talvez não pudesse vê-lo por causa da escuridão que estava ficando cada vez mais densa naquele lugar. Mas quando viu que ele não saía, começou a chamá-lo pelo nome e mandar ele parar de brincar, mas ele não respondeu. Então minha avó começou a procurá-lo, acreditando que ele poderia ter ficado preso nos galhos e não conseguiria sair da água. Mas por mais que ela procurasse, não conseguia encontrar. Minha avó correu para casa com os irmãos para contar aos pais o que havia acontecido e, embora ambos tentassem procurá-lo, era noite demais para ver alguma coisa no rio. Então tiveram que esperar até o dia seguinte, onde até alguns vizinhos se juntaram às buscas. E para azar deles, o corpo de Francisco estava mesmo preso entre os galhos das árvores. Minha avó nos contou que quando o tiraram de lá, ela desmaiou. E desde então, ela estava com aquela dor nas costas que ela sempre atribuiu. Isso ao fato de que quando ela desmaiou, ela caiu em várias pedras ao lado do rio. Depois de nos contar essa história, minha avó disse ao irmão Francisco que sentia muito por não poder ajudá-lo, mas que ele precisava deixá-la sozinha, que precisava descansar. Porém, as dores nas costas da minha avó só aumentaram. Pior, depois de alguns dias, ela decidiu ir até uma bruxa para ver se ela poderia ajudá-la. Sem lhe contar nada, a bruxa disse a ela que ela tinha uma alma ligada a ela e que essa alma queria vê-la sofrer. Demorou muito. Foram várias sessões com a feiticeira e minha avó nos contou que enquanto a feiticeira fazia o trabalho dela, ela ouvia a voz do irmão. Ele ficou muito bravo e disse que era culpa dela ele ter morrido, que era seu dever cuidar dele e por isso ele nunca sairia do lado dela. Mas com muito trabalho, eles conseguiram. E embora minha avó ainda sentisse dores, ela disse que não parecia mais tão pesada e que os analgésicos agora estavam fazendo efeito. Eu costumava acreditar que ninguém nasce mal. Só se torna mal
devido a vários fatores do ambiente. Mas depois de ouvir a história do meu tio-avô Francisco, sinceramente não tenho mais certeza no que pensar ou acreditar. Mas eu fico feliz que minha avó tenha conseguido passar os últimos anos de sua vida em paz. Se você está gostando dos contos, não deixe de se inscrever no canal, dar like e compartilhar este vídeo. Isso ajuda muito no crescimento do canal.